Os importantes da rodada. Vamos começar falando do Corinthians contra a Ponte Preta, na verdade, Ponte Preta e Corinthians. O que esperar desse jogo, minha gente? A gente viu aí que a prévia também tem um time do Corinthians muito modificado, né, Fernandinho? Então, o Corinthians que vem de uma derrota aí no Clássico, que não fez uma boa partida, ele troca de novo o time para dar um descanso para o pessoal que jogou o Clássico. Mas, assim, a Ponte Preta começa bem uma temporada. E é uma dúvida o rendimento, a gente estava até falando antes do programa, é uma dúvida do rendimento do Corinthians, tão mudado assim para enfrentar mais esse jogo. Mas é assim, a gente entende até porque o Palmeiras tem feito isso até esse momento, os times têm se alternado porque a gente está em fase de pré-temporada ainda, né? Infelizmente. E eu vi muita gente dizendo que perdeu o Clássico, não é o mesmo time, não tem nada a ver isso, né? Não tem nada a ver, não. Você perder um Clássico é sempre difícil, né, Fernandinho? Mas tá dentro do contexto, né? Tá. Dentro do contexto, tudo bem, mas perder um Clássico, o Clássico ele mexe muito com a estrutura. A gente viu o Palmeiras. O Palmeiras ano passado perdeu no Brasileiro pro Corinthians e não conseguiu mais se reerguer. Um Clássico é importante para o decorrer da competição, mas não é o fim do mundo. É um começo de temporada, como o Veloso falou. O Palmeiras hoje foi com um time mesclado, Corinthians hoje vai com um time totalmente mudado, o próprio São Paulo vai com um time todo mudado hoje. É normal, você precisa... começo de pré-temporada. Só que vai chegar os jogos mais importantes, você vai começar. O Palmeiras vai para o 6º jogo, então o Palmeiras já deveria ter esboçado... São 12 nessa fase de classificação. 12. Né? Mas mesmo não assim... tá nem na metade da fase de classificação ainda. A metade é a próxima rodada, né? O Palmeiras já tá o calendário é Mas ruim, o problema, né? Fernandinho, o torcedor que está em casa não quer saber quando você vai perdendo, não quer saber se é o time titular ou o time reserva. E você precisa levar isso em consideração. E o torcedor depois que vai botar o time titular dá 2 chutes para fora, o torcedor não quer saber, começa a vaiar e vai lá para baixo. E o ingresso é o mesmo preço. É o mesmo preço. Mas não tem alternativa, né? O ano é um ano maluco, né? Maluco. Mas o torcedor não quer saber disso, não. Ele paga ingresso para poder ver o time dele vencer. Vai conversar com ele lá. E tá caro o ano é maluco. Tava vendo o ingresso para hoje à noite Português de São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse jogo, R$120 o ingresso mais barato. O grande ponto do Corinthians, exceto a derrota para o São Paulo, é número de gols sofridos, né? Tomou gol em todo jogo, né, Fernandinho? O Corinthians, sim. O Corinthians... 3 vitórias por 2-1 e a derrota por 3-1. Mesmo nas 3 vitórias ele acabou tomando gol, então é algo que precisa ser... Mas o que é mais importante? Você levar gol, vencer. Faz parte. Não, mas você tem que marcar, o que não aconteceu no jogo São Paulo. O primeiro tempo teve 2 boas oportunidades. O Rafael pegou. O Rafael pegou ali. Eu vejo o futebol de uma maneira diferente. Se você não levar gol, ótimo. Mas eu me preocuparia mais em marcar gols do que não sofrer. Eu acho que o futebol é a essência do jogo. Se fosse treinador, você ia estar desempregado, Fernandinho. Provável, talvez. Por isso que o Diniz quebra a cara toda hora. Porque assim, concordo com você que se você está fazendo gols, toma. Mas assim, em cima de ajustes, o que o Corinthians precisa fazer para ajustar? Precisa melhorar o seu sistema defensivo, que nesse princípio de temporada não foi muito confiável. Foram mais 3 gols no jogo contra o São Paulo. É um Corinthians hoje meio diferente, bem mesclado. Vixe. Mas eu não acho que o Corinthians perde da Ponte, não. Eu acho que na pior das hipóteses volta com empate. Ô, Nicola, você estava falando, você sempre está acompanhando o mercado da bola, né? O Corinthians está vendendo um garoto, agora jogou a Taça São Paulo. Denner, né? 16 anos. Cara, assim, tá te pondo na parede, você vai e continua fazendo um negócio com o cara. O Denner tem só 16 anos, faz 17 agora em fevereiro, tá? Ele está sendo vendido para o Chelsea por 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, os bônus todos atrelados a participações no time principal do Chelsea. Compra moleque, né? Ele só vai quando completar 18. Esse menino é tratado como um dos 3 melhores laterais esquerdos dessa idade. Ele joga com 16 anos no Sub-20 desde o ano passado. O moleque é um fenômeno, ou pelo menos é tratado como tal. Por que o Corinthians está vendendo esse jogador? O Corinthians, no ano passado, renovou o contrato dele. E a multa rescisória no Brasil para esse menino é de 10 milhões de reais. A multa equivale ao salário vezes 10 2 milhões de reais? 10 milhões de reais. Pinga, pô. Esse é o ponto. Pagou 5 no goleiro? Esse é o ponto. O que o Chelsea colocou é assim, estamos fazendo essa proposta. Se você não aceitar, é possível que a qualquer momento... Não acho que foi o Chelsea, o Bertolucci deve ter tratado. Se você não aceitar essa proposta, qualquer clube brasileiro... Eu levo ele embora, como eu levei o Oscar. E paga por 10 o clube milhões. Continua... O Bertolucci está na dele. Ele está lá, ele é negociante, ele está lá fazendo o trabalho dele. Mas é engraçado como o Corinthians não se defende. Mas se defender dessa O Corinthians situação. argumenta que desde o ano passado tenta um reajuste para o Denner, porque via nesse menino muito talento. E o Bertolucci até, talvez por conta desse
problema de 78 milhões na justiça, vinha adiando a renovação. Então era algo como vende agora... O Corinthians quis renovar, os empresários falaram não, vamos segurar. É o punhal no pescoço e o clube continua... se eu não fizer isso, eu não levo nenhum. O próprio jogador também, a família, falou, peraí, os caras te criaram até agora, meu irmão, você vai dar um bico agora? É um problema sério, né? Mas não dá para abrir mão de um valor também desse de venda, né? É menino, né, Fernando? 16 anos. Eu entendo, Veloso, precisando mas de dinheiro. O que eu estou dizendo é o Corinthians isso. continuar negociando com quem está colocando ele na parede. Mas esse cara negocia com todos os clubes para fora. Não tem jeito, não tem outro. É sempre ele. Então o Corinthians está fazendo o negócio olhando as suas finanças. Esse é o problema do Corinthians. Essa é a diferença, que quando um clube que está bem financeiramente vende por um valor e o outro está desesperado, aceita qualquer coisa. A lei ela tem muito mérito nos valores todos negociados, mas a estrutura, a condição financeira do Palmeiras lhe permite. Você tem um carro, Fernandinho, e eu sei que você está quebrado, eu vou te oferecer um valor X. Você vai brigar, eu vou te pagar 1,5 X. Agora eu vou comprar o carro do Veloso. O Veloso não quer vender e está super bem. Aí eu vou no Veloso, não, esquece. O Veloso, eu quero muito, não, esquece. Aí o Veloso começa a pedir lá nas alturas. Aí o Veloso pede um valor astronômico, eu quero muito, eu vou comprar. Essa é a diferença entre o Palmeiras e o Corinthians de hoje. Mas essa diferença vale para hoje também, viu? Vale? Vale. Se for pegar uma coisa do Veloso, não bota dinheiro. E do Fernandinho? É o que eu não consigo entender. Ele tá voando. Eu não consigo entender essa dependência, parece até temor de negociar. Se não for com ele, não vai com mais ninguém. Mas é que se não for com o Chelsea, viria outro clube brasileiro e pagaria 10 milhões de reais, entendeu, Fernando? Pode Nesse ser. caso específico, essa foi a questão. Infelizmente, as finanças. E a gente, como o a gente clube tá falando... tem que abrir o olho para não ficar refém. Pois é. Exatamente, é só se organizar. É só se organizar. Financeiramente, estruturalmente, só se organizar. Se posicionar. Exatamente. Mas vai se posicionar como Nunca um empresário pode ser maior que um clube, cara. E hoje os empresários são maiores que os clubes. Aí os clubes pegam dinheiro emprestado com o empresário. Mas aí os clubes não se mexem para mexer na Lei Pelé, que iria resolver esse problema. Eles se mexem para conseguir refis, para conseguir perdão da dívida, para conseguir uma nova, um Profut novo. Isso os caras se mexem. Mas para resolver esse problema, olha o tamanho da bancada da bola, a influência que tem os deputados ligados a clubes que poderiam criar esse movimento para mudar a lei. Não, mas parece que para os clubes interessa esse estado de coisas que permaneça, que não muda. Quem é que leva vantagem? Qual a vantagem? Quem é que leva vantagem nessa parada? Fernando, você venderia o Denner, você é o presidente do Corinthians, e essa situação que eu te coloquei, o que você faria? Se eu sou o presidente do Corinthians, eu lutaria para mudar a Lei Pelé, para não perder de novo e não ficar refém do mercado de novo desse menino. Ia demorar tanto tempo, o menino já estava avô. Esse menino ia perder. Mas, pensa para frente. Virão outros. Mas se não mudar a coisa, vai continuar o pior. Só pra vai lembrar ficar mais delicada a situação. Ele fica até fazer 18 anos, tá, Fernandinho? Ele faz 17 agora em fevereiro. 18 de fevereiro do ano que vem. Fevereiro do ano que vem. Aí que muda, faz contrato até 21 anos. Ou põe uma multa maior, dá uma garantia para o clube, mas parece que os caras querem que continue esse estado de coisas. Quem é que se beneficia nessa? Mas a lei hoje quem é beneficiado nessa favorece o empresário. Porque o Nicola disse, tentaram renovar e seguraram a renovação. E aí, qual que é a opção? Ou vende ou perde. Mas tem que vender. Tem que mudar a lei. Algo, tem que ter uma salvaguarda para o clube. Mas o que eu não entendo é que todo mundo sabe isso há quantos anos. E não acontece nada. Fica por isso mesmo. Esse gol que ele fez foi na final da Copinha. 3 gols em 8 partidas, além de uma assistência. Jogador de muita qualidade física, Fernandinho. De muita qualidade com bola, perdão. A questão física é algo que precisa ser aprimorado. Ele é magrinho, né? Mas ele é muito bom com bola. Um lateral 16 anos. Cria bastante. Bom, fique do jeito que quiser. Fique continuando do jeito que querem, vai seguindo, vão continuar perdendo jogadores, enriquecendo quem faz o negócio. Vamos aproveitar, conferir a escalação do Corinthians, se já é o time principal ou não, a gente não tem a informação, mas vamos conferir aqui no telão o Corinthians para encarar hoje a Ponte Preta. Vamos dar uma olhada. Hugo, foi a mega cena do Corinthians na temporada passada, 5 milhões de reais, né? Uma grana, brincadeira, $1 milhão. Félix Torres, João Choca, esse menino que está ganhando espaço, Hugo, Léo Maná, Rian, Alex Santana e o Martínez, Thales Magno, Héctor Hernandes ou Pedro Raul e Romero. Não é ainda o time do Corinthians, né? Não, e é longe de ser, né, Fernandinho? Se a gente olhar aí, titular é o Hugo Souza. Alex Santana, que jogou o jogo contra o São Paulo como titular, né?
E deu. Martínez que fez o golaço. Mas entrou depois. Sim, não sei nem se o Alex Santana com a volta do Bidon. O Bidon é verdade. Então você tem só talvez só o Hugo. O problema é o Garro ainda, né? Então, o Garro não voltou. Eu acho se você tivesse o Galo, você teria o Coronado nesse time, né? Esse time aí, eu acho que vai passar apertado. O Coronado tá fora. Ele tá titular agora no principal, né? Sim. Por isso que ele fica de fora desse, né? Tá de fora. Tá de fora por causa do Garro, né? Esse time aí não é legal não, hein, Fernandinho? Não? Esse time reserva do Corinthians aí não é legal, não. O Alex Santana chegou tão bem, se machucou, depois não... o Alex Santana é bom, mas é que hoje ele perdeu espaço até em função das lesões, né? O Thales Magno vão ter que arrumar um lugar para ele jogar. É o que eu sempre digo, esse cara joga muito. Só que ele gosta mais de jogar lá pelo lado esquerdo, né? Mas pelo esquema... Esse é o problema, o cara não joga na dele e tem que resolver. Mas... Aí é complicado. É porque o Ramon só joga desse jeito, né? E aí ele tem que botar o Thales ali, mas a do Thales é lá aberta pela esquerda. E aí, às vezes, o cara não desempenha, não performa. Não performa, e o campo não fala com ele. Eu acho que o campo está passando informação errada pro Ramon Dias. Porque o Thales Mas dá para encarar a ponte. Eu acho esse time aí, acho que vai... Cara, é time grande, é Corinthians, vai jogar contra a Ponte, mas eu acho que um time muito mexido para pegar a Ponte. A Ponte não perdeu ainda, né? A Ponte é um dos... Mas sabe qual a coisa da Ponte? A Portuguesa jogou com a Ponte em Moisés Lucarelli semana passada, 0-0. 2 jogadores expulsos da Portuguesa. A Portuguesa jogou melhor contra a Ponte com 2 a menos do que o contrário. Porque aí ela passou a só se defender. A Ponte é um time de contra-ataque. Ela adora que o adversário tenha a bola para que ela tenha espaço para o contra-ataque. Portuguesa 0-0 esse jogo. A Portuguesa com 2 a menos não conseguiu abriu mão de atacar e foi pouco ameaçada. E olha, estamos falando do jogo do Corinthians com a Ponte Preta, mas... Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está mesmo vendendo o lateral esquerdo Denner. Só 16 anos de idade, seu destino é o Chelsea. Importante lembrar que ele só pode se mudar para o clube inglês quando completar 18 anos, mas a operação está praticamente sacramentada, 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, tá? E esses bônus estão todos atrelados à participação do jogador no time principal. A cada determinado número de jogos, o Corinthians recebe uma grana desse bônus que pode chegar a 4 milhões de euros. O Denner é muito bem avaliado no futebol internacional. Há quem garanta que ele está entre os 3 melhores laterais da sua idade. Só para lembrar que com 16 anos na temporada passada ele era titular do Sub-20. Na Copa São Paulo de Juniores esteve em 8 partidas com 3 gols e 1 assistência. Jogador frequentemente convocado para as categorias de base da seleção. Em breve disputará o Sul-Americano. Mas Nicola, por que o Corinthians vendeu alguém com tanto potencial por um valor tão baixo? O problema está na multa rescisória do atleta, especialmente para clubes brasileiros. Qualquer time do Brasil pagando 10 milhões de reais ao Corinthians pode levar o atleta, isso porque a multa nacional é calculada de acordo com o salário multiplicado por 2.000. Isso equivale aos 10 milhões de reais. Para evitar a perda do Denner para um clube brasileiro, atleta que é representado pelo Juliano Bertolucci, com quem o Corinthians tem um enorme problema, o Bertolucci está cobrando na justiça 78 milhões de reais, houve o acordo, venda para o Chelsea, 8 milhões de euros fixos, mais 4 em bônus. A entrega acontece quando ele completar 18 anos, menino que faz 17 anos agora no mês de fevereiro. Ao menos entra dinheiro para o Corinthians, mas dá para dizer que é uma venda bastante ruim, levando em consideração todo o potencial desse atleta que é muito, mas muito, muito acima da média. E você, o que pensa sobre a negociação? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com outras notícias. Salve, fiel, salve nação corintiana, falando agora um pouquinho mais do Corinthians com vocês, né? O Corinthians que vai enfrentar a Ponte Preta hoje no Moisés Lucarelli. É um jogo importante para o Corinthians aí na temporada, né? Às 7h45 da noite desta quarta-feira entra em campo aí o Corinthians, a Ponte Preta e o Corinthians, né? Corinthians que deve ir com um time alternativo, com Thales Magno, Hector Hernandes e Romero no ataque, Charles, José Martínez, Alex Santana no meio campo, Hugo, Félix Torres, João Pedro, Léo Maná na zaga e Hugo Souza no gol do Timão. Lembrando aí que o Garro continua fora, ele que está com uma lesão no joelho, é desfalque, né? Gustavo Henrique também é outro jogador que está aí com lesão e desfalca, que fez muita falta no clássico contra o São Paulo, é outro jogador aí que faz falta para a equipe do Corinthians. Tão confiante na vitória do Corinthians hoje? Deixa aí o seu palpite, o seu placar para esse jogão, Corinthians e Ponte Preta. Deixa aí o seu like também e a sua inscrição, canal Corinthians Online, que é tudo sobre o Timão, tá bom?
Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!